Hoje eu quero repartir com você algumas dicas do livro O Poder da Esperança, Segredos do Bem-Estar Emocional. Algumas dicas para você vencer a depressão. Este é um assunto que eu conheço muito bem, porque eu já tive depressão, graças a Deus não tenho mais, estou curado. Eu ainda me trato, amigos, eu tenho ainda um pouco de ansiedade e tenho ainda um pouco do TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno de ansiedade, né? Então eu ainda me trato, uso um antidepressivo apenas, né? Há mais ou menos 10 anos eu já cheguei a usar 3 ou 4 medicamentos diferentes, mas graças a Deus, graças à leitura da Bíblia, graças ao tratamento psicoterápico, graças a uma série de coisas, a necessidade da medicação foi diminuindo na minha vida. E hoje eu uso apenas um antidepressivo para manutenção. Talvez chegue o dia que eu não use mais, e se não chegar esse dia, meu amigo, eu não posso reclamar. Porque na situação na qual eu já me encontrei, né, tomar só um antidepressivo para manutenção e ter qualidade de vida, para mim está maravilhoso. Tá, ok? Eu quero dar para você algumas das dicas para você vencer a depressão, tendo como base este livro, O Poder da Esperança. Esse livro está disponível gratuitamente para você. Muitas igrejas, muitas pessoas receberam este livro gratuitamente no sábado de 26 de maio. Mas, Leandro, eu não recebi o meu, não tem problema. Vá aqui na descrição do vídeo e você verá um link onde você poderá baixar este livro. Muito bom, muito importante. Você vai baixá-lo em formato PDF. Tanto para você ler, quanto para você mandar para as pessoas que precisam. Tá? E aqui, nas páginas 26 a 28, né, na verdade vai mais longe, até as páginas 29, tem dicas para você vencer a depressão. E eu vou aqui enumerar brevemente essas dicas, não vou explicar cada uma delas, porque eu quero que você leia no livro, tá bom? Livro que você vai baixar em formato PDF, caso você não o tenha de forma escrita. Então, a primeira dica para vencer depressão, aqui o autor Michelson Borges, meu amigo, juntamente com Julian Melgossa, escreveu o seguinte, falou primeiramente, entre outras dicas, eu não vou poder ler todas, obviamente, ele diz aqui o seguinte, ó, primeiro, escolha atividades mais agradáveis, né, e evite aquelas que a princípio são consideradas excessivamente difíceis. Então, praticar coisas agradáveis que te deem prazer ajuda a vencer a depressão, mesmo que sem muita vontade. Óbvio, se você estiver incapacitado mesmo de fazer, não faça. Não adianta lutar também contra a vontade. Eu lembro que quando eu tive uma das minhas crises depressivas, eu não conseguia nem levantar da cama. Então, é melhor deixar a pessoa deitada na cama mesmo, tá bom? Lidando com o melhor que ela tem naquele momento, com as crises que ela tem. Agora, quando der uma breve melhorazinha, aproveitar e fazer algo agradável. Ou uma caminhadinha, ou ir nadar na piscina, não importa. Alguma coisa agradável que ajude a você a esquecer um pouco os pensamentos negativos. Outra dica que encontramos aqui no livro do Michelson Borges na maioria dos casos, a ocupação manual é bem aceita, né? Então, se envolver com coisas manuais, jardinagem, costura, são coisas que ajudam você a distrair-se um pouco, né, em relação aos pensamentos negativos. Outra coisa é incluir exercício físico. Isso aqui é muito interessante. Óbvio, você poderá estar numa fase, numa crise depressiva e você não tem vontade para nada. Tá? Eu sei bem como é que é isso e não tem como. E não adianta, não seja um parente chato em dizer assim para o outro, olha, você tem que reagir, você tem que reagir. Que reagir o quê, rapaz? Né? Se a pessoa está com aquele desequilíbrio neuroquímico, ela vai reagir de que jeito? Ela não tem o que reagir. Se ela não tiver um tratamento medicamentoso que auxilia, ela não vai reagir. Então não diga isso. Deixa a pessoa assim à vontade. Agora, repito, quando der aquela melhoradinha, aí sim, se envolver numa atividade física vai ser extremamente importante. Eu digo por experiência. Quando eu tive uma crise depressiva, e eu acabei indo para a Clínica Adventista de São Roque. Foi uma bênção para mim. Eu havia
perdi dos meus avós e eu não suportei a pressão. Acabei entrando numa depressão bem forte. E você sabe que, talvez muitos de vocês não saibam, mas quando entramos numa crise depressiva e precisamos fazer um ajuste na medicação, pode levar de 1 a 2 semanas para o medicamento fazer efeito. E aí, nesse período, o indivíduo fica no vale da sombra da morte. Agora, o que aconteceu? Como eu estava lá na clínica, o que aconteceu? Eu continuei, obviamente, tomando a minha medicação, e aquela medicação que ia levar, quem sabe, 2 semanas para fazer efeito, ou 1, né? Por eu ter sido envolvido quando eu estava melhor, quando eu ter sido envolvido numa hidroginástica, depois eles me ajudaram com massagens, outros tratamentos naturais, aquilo... Ah, e o sol também, viu? Pegar 15 minutos ali do sol do meio-dia, que tem efeito antidepressivo, quando eu associei esses tratamentos naturais com medicamentoso, o tratamento natural potencializou a medicação. E a medicação que levaria de 1 a 2 semanas para fazer efeito, começou a fazer efeito em 4 ou 5 dias. Olha que benção. Em 4 ou 5 dias, quando eu estava ali no vale da sombra da morte, eu já comecei a sentir um raiozinho de esperança que voltou a brilhar na minha mente. Entendeu? Então, por isso que é importante, quando tu tem uma melhorazinha, fazer uma atividade física, né? Fazer um tratamento natural. Por isso que eu recomendo clínicas como a Clínica Adventista de São Roque, o Cevisa, não é? São clínicas que podem ser apoios assim extraordinários na sua recuperação da depressão. E para finalizar, eu não vou ler as demais dicas, mas você pode ler das páginas 26 a 29, 26 a 30, as dicas que Michelson Borges dá para você vencer a depressão. Quero te dizer uma outra coisa. O tratamento medicamentoso ele é importante, mas ele não é tão importante quanto você atuar na origem do seu problema. O tratamento medicamentoso ele traz um equilíbrio neuroquímico, mas você tem que aproveitar esse equilíbrio neuroquímico não para se acomodar e viver à base de remédios. Você tem que aproveitar esse equilíbrio que o medicamento lhe proporcionou para você buscar tratar a origem do problema. E qual é a origem do problema? São os seus traumas, as suas desilusões, as mágoas que você guardou, as coisas que você não exteriorizou, o sofrimento com o qual você não conseguiu lidar. E é fazendo psicoterapia que você vai conseguir trabalhar a origem do problema. Eu também te dou uma outra dica. Saiba distinguir entre o bom psiquiatra e aquele que não é muito bom. Essa é a minha opinião como paciente. Para mim, qual é a diferença entre um e outro? Como eu já frequentei ambos, então eu posso dizer para você o que, na minha opinião de paciente, é um ruim psiquiatra. Um psiquiatra ruim, tá? O psiquiatra que para mim não foi bom é aquele que simplesmente quando você chega até ele, ele pergunta assim, como é que você tá? Eu tô assim, assim, assim. Ele baixa a cabeça, escreve uma receita e te dá. Volte daqui a um mês, por exemplo. Aí você volta, ele pergunta, como é que você tá? Eu tô assim, assim, assim. Ele baixa a cabeça de novo e te dá a receita. Eu fujo desse tipo de psiquiatra. Qual é que é o psiquiatra bom? O psiquiatra bom é aquele que, além de te dar a medicação, ele faz questão que você trate o seu problema na origem, com a psicoterapia. Pode ser que você encontre algum psiquiatra, ou tenha encontrado algum psiquiatra que tenha dito o seguinte, não, você que sabe se você faz terapia, você fica, pode saber, isso é perigoso. O psiquiatra, ele tem que trabalhar junto com o psicoterapeuta. Mesmo que ele não seja psicoterapeuta, tem psiquiatras que são psicoterapeutas, né, que fazem terapia, mas se ele não trabalha, ele tem que encaminhar você a um psicoterapeuta. Então tenha muito cuidado, tem umas linhas que você tem que ter muita cautela, porque não é só entupir um paciente de remédio que vai resolver o problema dele. Pelo contrário, a psique humana é muito complexa para ficar entupindo as pessoas de remédio. Então tem que ter um cuidado com isso. Um bom psiquiatra é aquele que te dá a medicação que você precisa e que incentiva você a fazer psicoterapia para que você possa trabalhar a origem do problema e não ficar refém
dos medicamentos, ok? Avalie isto com carinho, porque com certeza Deus tem à nossa disposição excelentes profissionais que podem nos ajudar. Que Deus guie os seus passos, que Deus dê saúde para você. E eu finalizo deixando um texto, caso você se sinta deprimido, caso você não sinta Deus perto de você, eu quero lhe garantir, mesmo que os seus neurotransmissores não deixem você sentir a presença de Deus, Ele está com você mesmo assim. Deus não depende da resposta dos teus neurotransmissores para Ele estar perto de você. Então cria mais na Bíblia do que naquilo que você sente. Porque no Salmo 34:18 a Bíblia diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. Tenha paz, siga adiante, porque a sua cura vai vir.